Bom dia, que a graça e a paz do Senhor possa abundar em sua vida e você possa estar assim seguindo os propósitos de Deus com entendimento e clareza. O hino que nós acabamos de ouvir nos fala da condição de um pecador e ele termina assim: nem Adão chegou a ver o Senhor antes mesmo de pecar. Mas você pode sentir a presença do Senhor. Basta você viver uma vida de fidelidade e entendimento das coisas espirituais. Estamos hoje estudando a lição de número 11. O texto básico está em Juízes 17, 1 até Juízes 21, 25. Então nós temos aqui, para você entender os propósitos de Deus para o seu povo. Os últimos 5 capítulos do livro dos Juízes funcionam como apêndice. Eles narram alguns dos aspectos mais tristes dessa época obscura da história hebraica, que representa a moralidade mais baixa e o caos mais completo da Bíblia. Fala-se de enganos e roubos, de uma ignorância espiritual em que se fabricavam ídolos pensando que representava Jeová. De uma corrupção espantosa e de guerra entre as tribos de Israel. Um período de confusão e desregramento havia se estabelecido. A realidade que abre a parte final do livro de Juízes é a mesma que vai terminar todo o conteúdo. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Vimos lá no livro de Juízes 17. A vida religiosa, a moral e a política estavam em confusão. Sendo assim, aprendemos que buscar no Senhor entendimento para lidar com tempos obscuros é o caminho certo a seguir. Primeiro momento, então, da nossa lição de hoje. Fidelidade e entendimento para não abraçar a idolatria. Muitos têm abraçado a idolatria por falta de entendimento. Os capítulos 17 e 18 de Juízes registram a história de Mica, um homem da região montanhosa de Efraim. Ele havia roubado 1.100 moedas de prata de sua mãe, devolveu-as, no entanto, apenas depois de ouvir as maldições que ela jogou contra o ladrão. A devolução do valor se deu não por causa de arrependimentos, mas por temor das maldições proferidas por sua genitora. Mica é dúbio porque é forte o bastante para furtar, mas fraco para admitir seus erros genuinamente. Sua mãe, por outro lado, é dúbia porque tem a prontidão em amaldiçoar o infrator, mas quando sabe que se trata de seu filho, abençoa. É rápida em amaldiçoar, perdoar e proclamar restauração. Ela não se preocupa com o genuíno arrependimento, não profere uma palavra de instrução,
não desencoraja a atitude delituosa e nem sonda o coração de seu filho. Seu país severo, se país severos, grossos e punidores afetam negativamente a vida dos filhos, ou vamos repetir porque aqui houve um erro, né? Se pais severos, grossos e punidores afetam negativamente a vida de seus filhos, pais condescendentes fazem o mesmo papel. Então, se você é duro com seu filho, mas por se tratar de seu filho, você simplesmente não discute o erro dele, você está cometendo um pecado duplo. O ponto alto do relato acontece quando a mãe de Mica pega parte do valor devolvido e contrata um ourives para fazer uma imagem, um ídolo. Assim como no jardim começa com a primeira flor plantada, a casa de deuses de Mica tem início quando ele produz seu primeiro deus, com letra minúscula. Desrespeitosamente afronta ao Senhor e lança fora o preceito de Êxodo 24:5. Deus não é adorado em forma ou imagem criada por homens. Imagens não revelam a justiça, a ira, a benignidade, o amor ou qualquer outro atributo divino. Esta família efraimita quer adorar a Deus por suas próprias obras. Como não havia reis em Israel e cada um fazia o que achava mais reto, Mica unge a um de seus filhos sacerdote, fazendo-lhe uma estola sacerdotal, uma roupa que o representasse. O declínio espiritual desta casa avança com a chegada de um levita, que quer se instalar onde melhor lhe parecer. Sai de Belém de Judá e fica na primeira cidade que encontra. O coração ganancioso de Mica vê uma grande oportunidade, a de ter um sacerdote de origem levita, dando-lhe um salário. Em suas palavras, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Em tudo isso, Mica e sua mãe creram que assim estavam servindo ao Senhor, ignorando que Siló devia ser o único santuário designado por Deus. O capítulo 18 registra como o ídolo e o sacerdote de Mica foram roubados. Os danitas ainda não tinham se estabelecido em sua herança. Chegaram até a casa de Mica e viram tudo o que tinha. Depois de seguirem viagens para Laís, identificaram que era uma cidade segura e em paz. Decidiram voltar à casa de Mica e pegaram para si o que não era deles. Novamente se vende sob a promessa que será o líder espiritual de uma tribo e não apenas de uma família. Os danitas destroem Laís e se estabelecem naquela terra com a imagem de escultura feita por Mica. Vemos nesse capítulo o que um coração desgovernado é capaz. Primeiro, Mica pecou porque fez um ídolo, estabeleceu seu próprio santuário em sua casa,
contrariando a Deus. Segundo, o levita pecou não ficando na cidade onde havia de servir, atuando ilegalmente como sacerdote e se corrompendo de maneira intermitente. Terceiro, os danitas pecaram porque abandonaram seu território, apossaram-se do que não era deles, destruíram uma cidade que vivia em paz e adotaram como seu Deus a imagem fabricada por Mica. Constituímos-nos idólatras, porque em nosso coração preterimos a Deus e abraçamos valores, princípios e coisas que desonram ao Senhor. Quanto pecado, não é? A gente vê aí as situações degradantes e no mundo de hoje estamos revendo essas coisas acontecerem. Pessoas que se vendem por tão pouco, abandonam sua religião ou criam uma religião para si. Vamos ver o segundo momento da nossa revista. Fidelidade e entendimento para ponderar, considerar e falar. O capítulo 19 de Juízes é provavelmente o texto que mais revela a perversidade do homem, a degeneração sexual, moral e espiritual do povo. Ele narra a história de um levita que se hospeda numa casa em Gibeá com sua concubina, depois que um homem velho que vinha do campo lhe oferece ajuda. Tudo ia bem naquela casa, até que os moradores daquela cidade cercaram o local, pleiteando que o homem velho entregasse o levita para que abusassem dele. A sequência do texto é dramática. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa. Não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: Levanta-te, vamos. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. O pecado dos homens perversos de Gibeá assemelhou-se aos dos habitantes de Sodoma e provocou a indignação a todo Israel. Também
se assemelha ao texto de 1 Samuel 11:7, em que Saul cortou 2 bois em 12 partes e as distribuiu entre as tribos. Houve uma convocação geral para que Israel respondesse ao terrível ultraje. Curiosamente, os benjamitas ficaram ao lado dos habitantes de Gibeá. Como não quiseram remediar o grande mal, foram dizimados na guerra. Para que Benjamim não desaparecesse e pudesse renascer, as outras tribos lhes entregaram 400 virgens perdoadas no massacre de Jabes de Gileade. Aos benjamitas sobreviventes. Além de mais, os israelitas, não querendo violar seu voto contra Benjamim, empregaram um ardil para proporcionar 200 esposas aos benjamitas, restante que ficaram sem companheiras. À luz da parte final de Juízes 19, devemos a tudo isso ponderar, considerar e falar. Primeiro, ponderar que a guerra de Israel, sob a liderança de Judá, contra os benjamitas, seus compatriotas, tem seu lado legítimo e ilegítimo. Legítimo porque buscava combater a injustiça feita àquela mulher. Ilegítimo porque o Senhor os levara a Canaã para combater as nações estrangeiras e não a pelejarem entre si. Segundo, considerar que foi o distanciamento do povo das leis do Senhor que culminou numa guerra civil sem precedentes e com inúmeros irmãos mortos, benjamitas e os demais de Israel. Terceiro, falar que enquanto nosso coração for impuro e sujo, nossas maldades estarão incumbidas de fazer o resto. Precisamos ter corações abertos, limpos e puros diante do Senhor. Conclusão. As últimas palavras do livro revelam uma situação recorrente na obra. O povo de Israel havia perdido o caminho para a casa do Pai e permanecia afundado em pecados. De alguma forma, sempre que o homem faz o que lhe parece bem aos olhos, faz o que é errado. Em que pese a infidelidade e fracasso, temos que o Senhor permanece fiel e amando aos seus. A história da igreja através dos tempos tem sido assim, com Lutero, Knox, Wesley, como libertadores. A biografia de muitos cristãos segue essa mesma sequência. Deus abre a porta e nos dá a sua graça para realizar grandes tarefas. Então, nos esquecemos dele e começamos a interessar-nos pelo mundo. Isso nos traz perda e derrota, mas Deus ouve nosso clamor de arrependimento e de novo nos restaura o seu favor. Quando não há um rei, cada qual faz o que acha certo. Fracassos reiterados só destacam a necessidade que temos de uma liderança. Eis a razão do porquê precisamos do Rei Jesus. Entregues a nós mesmos, sucumbimos. Sob seus conselhos e direção, avançamos em vitória. Entenda isso. É para entendermos
é para termos entendimento sobre essas coisas. Jesus, o grande Rei, aquele que desceu dos céus, sofreu por nossos pecados, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para vivo nos dar também a vida e vida eterna. Você só precisa de uma coisa: ter Jesus como o Rei da sua vida. Amém? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta lição que nos fala um pouco mais dos teus propósitos para o teu povo. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Guia os nossos passos. Faz-nos andar em terra firme, Senhor. Usa-nos para a glorificação do teu nome. Ó Deus, guia, Senhor, o teu povo no teu caminho, não deixando que se desfaleça pelas jornadas árduas, que se descaminhe pelos caminhos perversos, mas, Senhor, que nós possamos seguir os teus propósitos e andar na tua verdade com entendimento. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus veio aqui e ele vai voltar. E ele vai voltar para levar a sua igreja com ele para estar nos céus para todo sempre. E assim, queridos, estamos encerrando nosso estudo da Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD em casa, trazendo para você mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, a revista da nossa Convenção Batista Fluminense. Desejamos que você tenha um domingo de muita paz, junto da família e pensando nos propósitos de Deus para a sua vida com todo entendimento. E logo mais, esteja na casa do Senhor, servindo ao Senhor com toda alegria, que você possa celebrar ao Senhor. Como diz o Salmo, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Que você possa celebrar com alegria ao Senhor, Deus da sua salvação. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com a nossa devocional. Portanto, que Deus abençoe as nossas vidas e até amanhã, pela graça e paz do Senhor. Amém?